E aí, nono ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Beleza? Tomara que estejam tudo bem por aí, tá? O prof tá com saudades, mas, né, enquanto continuamos nesta reclusão, neste momento de isolamento social, continuamos aqui com as nossas aulas remotas online, certo? E eu espero que vocês consigam aproveitar, consigam entender, mas, se ficar alguma dúvida para trás, não hesitem em chamar o professor no WhatsApp, tá bom? Pode chamar a gente conversa, o prof tira as dúvidas, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. O que não pode é ficar com dúvida, tá? Se precisar assistir a aula novamente, lembra que a aula tá lá no YouTube também, né? Além do plural, vocês podem ver depois por lá, tá joia? Mas não pode ficar com dúvida não, tá bom? Galera, na última aula a gente falou um pouquinho sobre coesão e coerência, né? O prof explicou para vocês o que é uma coisa, o que é outra. Coesão tem a ver com a ligação das palavras e das frases, né? Com as marquinhas linguísticas que ligam as coisas no texto. A coerência tem a ver com sentido, né? Os sentidos que são atribuídos dentro do texto e como as coisas se encadeiam, né? As ideias se encadeiam e você consegue entender o todo, entender todas as informações, beleza? E agora a gente vai treinar um pouquinho, a gente vai conseguir fazer alguns exercícios aqui, beleza? E alguns deles estão na apostila de vocês. Então, quem não está com a apostila aí, vai lá pegar correndo, certo? Quando for estudar, galera, já tem que deixar aí do ladinho, tá? Já deixa a apostila aí do lado, tá bom? Porque às vezes a gente vai usar e tem de dar conta dos exercícios, né? Estamos quase acabando essa primeira apostila aí. Então, deixa a apostilinha aí do lado, beleza? Todo mundo conseguiu pegar? Fechou? Então, vamos lá. Depois desses da apostila, a gente vai fazer alguns outros que o prof selecionou aqui para vocês, tá? Mas vamos começar pelos da apostila para ficar tudo preenchidinho aí, bonitinho. Ok? Então, vamos lá. Galera, tá na página 85 da apostila, tá? Tá lá na página 85, ok? Beleza. Gente, vamos então, né, saber se vocês compreenderam o que a gente aprendeu até aqui. Galerinha, olha lá. Para sabermos se você compreendeu o que estudamos até aqui, suprimimos do fragmento a seguir algumas palavras. Ou seja, tiramos, né, algumas palavras do fragmento. Elementos responsáveis pela coesão das ideias. Leia-o atentamente e depois responda as questões de 1 a 5. Então, a gente vai ter de colocar, né, algumas palavras no lugar aí dessas lacunas, certo? Para ver se a gente entendeu como é que se ligam as coisas dentro deste pequeno texto aí. Então, olha lá. Na primeira oração do fragmento, que palavra poderia ser usada para estabelecer a relação entre as ideias? Então, ali no comecinho, ó, são cenas, espacinho, novo milênio. O que a gente poderia colocar? Ele colocou aqui, a apostila colocou como uma palavra do, né, que é o resultado da contração da preposição de com o artigo o. Né? Então, são cenas do novo milênio? Daria certo, né? E aí uma outra resposta possível seria deste. São cenas deste novo milênio. Também poderia ser. Então, o que faz a ligação, a coesão entre esses termos aí, seriam essas duas palavrinhas, ou do ou deste, pode escolher, tá bom? Beleza. Galera, que palavras poderiam preencher, então, todas as lacunas agora da segunda oração, né? De modo a estabelecer uma relação entre as ideias. Então, qual das opções aí, né, ficaria bom para a gente preencher, né? Jovens. Galera, o que dá para colocar ali? A apostila deu como resposta o desde, né? Desde tenra idade, ou seja, desde bem novinhos. Tratam o computador e a vida atual com extrema felicidade, né? Então, na segunda oração aí, nós temos o desde tenra idade, né? Desde bem pequenininho, e o com, que é a forma, né? Como eles tratam o computador e a vida atual. Beleza. As palavras com as quais você completou o exercício anterior têm valor semântico, né? Respectivamente de quê? Galera, as palavrinhas desde e com têm valor semântico, é sentido. Lembra disso, tá, galera? O prof já explicou para vocês que quando aparece esse termo, né, valor semântico, quer dizer o sentido, o significado, tá bom? Então, quais são os significados das palavras desde e com? Né? Desde indica tempo, não é? Pra gente. E o com, nesse caso aí, indica o modo, né? Como o prof disse para vocês, é o modo como eles tratam o computador e a vida na atualidade. Beleza? Então, tempo e modo.
Isso aí, galera, tem a ver com coerência, né? A gente entender o sentido das coisas, beleza? Olha lá o 4. No último período do fragmento foi omitida uma palavra que inicia uma oração e estabelece com a oração anterior uma relação de dependência. Apresente a. Galerinha, vamos voltar lá um pouquinho. Aqui no finalzinho, ó, parece já nascem sabendo. Qual palavrinha foi omitida aqui? Parece que, né? Já nascem sabendo. Então, o que é a palavrinha que faz a coesão, que faz a ligação aqui. Beleza? É esta palavrinha que a gente espera como resposta correta aí na 4. Né? É o que ligaria ali na última oração. Certo? Beleza. E aí a 5, né? Como você pôde constatar, o texto sem algumas palavras conectoras não seria coeso e o encadeamento das ideias, bem como seu significado, seria prejudicado. Ou seja, quando a gente prejudica a coesão, quando não há uma ligação correta entre as palavras e as frases, a gente também tem um problema de coerência, né? Do sentido geral ficaria estranho, certo? Então, elas caminham sempre juntas, a coesão e a coerência, tá? Para se ter um texto coeso, faça uso de duas classes de palavra, o que comprova a importância que tem na organização das ideias. Quais são elas? Galerinha, a gente usou duas classes de palavras, basicamente para unir as palavras ali nas orações que a gente leu. E quais são essas classes? A das preposições, né? A gente usou o do, o desde, certo? O com, e das conjunções, né? Que foi o que a gente usou ali no final, certo? Então, as preposições e as conjunções são duas classes de palavras que são extremamente importantes para que haja coesão textual, para que a gente consiga ligar as palavras e as frases, certo? Belezinha? Tranquilo, né? Essa parte aí tranquila. Só que aí, galera, não vai ficar tão tranquilinho agora, tá bom? Por que não? Porque o prof vai trazer para vocês alguns exercícios para vocês já irem entrando em contato, né, com o que a gente aprende no ensino médio e depois que você vai usar para fazer a prova do Enem, certo? Então o prof pegou aí algumas questões que são de simulados do Enem e de coisas parecidas, tá? Mas vocês vão ver também que não é nada extremamente complicado não para vocês que são super dedicados, beleza? Então vamos fazer mais alguns exercícios aí para ver se vocês estão craques mesmo. E se ficar alguma dúvida, galera, se ficou alguma dúvida em relação a esses aqui que são mais simples da apostila, anota do ladinho aí, tá? Depois a gente vai ter uma aula ao vivo, logo na sequência, e aí vocês podem perguntar, tá bom? Vamos aproveitar nessas aulas ao vivo, que são, na verdade, plantões. Vocês devem trazer as perguntas para o prof responder e explicar novamente. Então, se ficou alguma dúvida aí, né, sempre assistindo a aula com o caderninho do lado para anotar, beleza? Anota aí e logo vocês perguntam ali na aula ao vivo. Tudo bem? Beleza. Vamos lá para o primeiro exercício do Enem aí que o prof selecionou para vocês. Então, esse é do Enem de 2013. Vamos acompanhar. Olha lá. Gripado, tenso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa. Além do vírus propriamente dito, dois vocábulos virais, o italiano influenza e o francês gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval, influentia, que significava a influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas uma forma nominal do verbo griper, que é agarrar, isto é, agarrar, né? Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Beleza? Então, aí tem um pouquinho da origem, né, de onde veio essas palavras que a gente usa. O influenza, até hoje, é o nome do vírus da gripe mais comum, né? São vários tipos de influenza, e enfim. Galerinha, olha aí, para se entender o trecho, né, como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre os seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. Galerinha, só lembrando, o prof explicou isso na outra aula. O que é elipse? É quando você esconde um termo. Certo? Você guarda um termo, você não coloca esse termo na frase. Por que a gente faz isso? Ou porque vai ficar repetitivo demais, ou porque a gente já entende que o nosso leitor vai compreender o que você quis dizer, mesmo sem usar essa palavra. Ou seja, seria desnecessária, tá bom? Então, ele indica para a gente aí, né, que há um processo coesivo nesse pequeno texto aí, de
ou substituir um termo por outro, né, retomar com outro termo, ou fazer a elipse. Beleza. Esconder alguma coisa, né, que é desnecessária. O fragmento do texto em que há a coesão por elipse do sujeito, onde ele esconde o sujeito, em que parte apareceu? Então vamos lá. A palavra gripe nos chegou após uma unidade, nos chegou após uma série de contágios entre línguas. E aí? Qual que é o sujeito dessa frase aí, né? A palavra gripe nos chegou até... Só tem um sujeito ali no começo, você não vê elipse de nada. Na B, partiu da Itália em 1743 a epidemia da gripe. Qual que é o sujeito? A epidemia da gripe, ele aparece aí. A C, o primeiro era um termo derivado do latim medieval que significava a influência dos astros sobre os homens, né? Então, o primeiro aí funciona como sujeito, beleza? E o que, na verdade, está substituindo o que veio anteriormente, né? Então, ele tem um sujeito aí, não há elipse, tá? A D, o segundo era apenas a forma nominal do verbo griper, o sujeito é o segundo aí. E aí, supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. Galerinha, e aí, o que tem nessa aí de diferente? Quem é que faz referência ao modo violento como o vírus se aposta? Tá faltando ali, não tá? A gente esconde o sujeito, a elipse do sujeito, certo? Então, aqui, ó, supõe-se que fizesse referência. Quem é que está fazendo a referência? Cadê o sujeito? Sumiu. Ou seja, ele está elíptico, ele está escondido. Tudo bem? Tá joia? Então, meus queridos, é a resposta E de escola. Beleza? A2, do Enem de 2011, olha lá. Cultivar um belo estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos, com um acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendado. Tudo que a gente está fazendo na quarentena, né, galera? Quem aí está fazendo exercício para manter a saúde? Digão tá só aqui, ó. Exercício de levantamento de garfo. Meu Deus. Cidadãos, olha lá. As ideias vinculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que. Vamos lá. As ideias vinculadas, então, se organizam estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. Beleza. Então, o que a gente consegue identificar nesse fragmento? Vamos ver as alternativas aí. Galera, a primeira. A expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. Então, a expressão além disso aparece aqui, ó, na terceira linha. Então, ele explica que é importante a alimentação saudável, né? Além disso, é importante, reduz, né, as chances de desenvolver vários problemas e é importante para o controle da pressão arterial. Então, tem uma sequência aí de ideias? Tem, né, galera? O além disso serve para isso. Ele é uma expressão, né, ele é um conectivo que soma ideias, que sequencia ideias. Então, na verdade, a resposta certa já é esta, certo? Vamos só olhar as outras para a gente ter certeza, né? Olha ali a B. O conectivo mas também inicia uma ideia de contraste? O mas é contraste, mas o mas também soma, certo? Então, tá errado. A C. O termo como, em como morte súbita e derrame, introduz uma generalização? Não, né? É algo específico, não é geral. Ele é um efeito específico de não fazer exercício ou não comer bem, certo? O termo também exprime uma justificativa?
Não, o também não é para explicar algo, né? O também é para somar, certo? Assim como além disso. E aí, o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e glicose no sangue? Então, vamos olhar isso, onde está? Está aqui na quarta linha. Não? Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e da glicose. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que, somados... Galerinha, esses fatores aqui, retoma tudo que foi dito antes aqui, ó. Capacidade física, diminuir o estresse, glicose do sangue, nível de colesterol, pressão arterial. Todos esses fatores somados, né? Então, não é apenas níveis de colesterol e de glicose, certo? Tem outros fatores ali, o controle da pressão, enfim, tá? Ele retoma mais coisas. São vários fatores ali anteriores, tudo bem? Então, a única correta é a azão. Azão. Beleza? Além disso, marca uma sequência, uma soma de 10. Ótimo. Vamos para 3, no simulado do INEP. Olha lá. Aumento de efeito estufa ameaça plantas, diz estudo. O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostraram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura de vários países, né? Então, falando um pouquinho sobre poluição, né, e as consequências calamitosas para o clima mundial. Galera, vamos ver aí. O texto acima possui elementos coesivos que promovem sua manutenção temática. A partir dessa perspectiva, conclui-se que... Vamos analisar as alternativas. Galera, o que é manutenção temática? Por que precisa ter manutenção temática para que a gente tenha coerência no texto? A gente tem de falar da mesma coisa do começo ao fim, né, gente? A gente não pode começar a falar de uma coisa e depois mudar simplesmente o tema. Começar a abordar de outra forma, certo? Então, essa importância de usar palavras que retomem o tema no decorrer do texto é muito necessária, né? É muito necessário fazer isso. Beleza. Olha aí, a palavra mas, na linha 2, contradiz a afirmação inicial do texto, das linhas 1 e 2. Então, olha lá. Vamos ler novamente. O aumento do dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar. Galera, o mas aí contradiz o que veio antes? Não. Lembra, quando tem mas também indica soma. Então não é para contradizer nada, beleza? Só contradiz quando é o mas sozinho. Mas também é soma, ok? Beleza? Então tá. A B. A palavra embora na linha 4 introduz uma explicação que não encontra complemento no restante do texto. Galera, a palavra embora, ela indica uma explicação. Para que serve o embora? Para indicar uma concessão, né? Algo que não se espera. Né? Então ele fala, embora o dióxido seja essencial para o crescimento, quantidades desse gás prejudicam. Né? Ou seja, o que se espera do dióxido de carbono? Que ele seja essencial, porém, né, ele mostra aí uma contrariedade. Se ele for em excesso, pode causar problemas. Então, acontece o contrário, né, do que se espera do dióxido de carbono. Nesse caso, galera, não é uma explicação, não introduz uma explicação, é uma concessão. Tá bom? Beleza. A C. As expressões consequências calamitosas na linha 2 e efeitos incalculáveis na linha 6 reforçam a ideia que perpassa o texto sobre o perigo do efeito estufa. Galerinha, aí sim, né? Consequências calamitosas na linha 2 e efeitos incalculáveis. Para que ele está falando dessa forma? Para deixar bem claro que esse problema aí do aumento de dióxido de carbono na atmosfera é muito ruim e pode trazer muitos danos para o meio ambiente, certo? Então, essas palavras aí ajudam na manutenção temática. Ele continua abordando o tema de modo a fixar na nossa mente que é um problemão e que vai trazer muitos danos para o meio ambiente, certo? Né? Então, como ele perguntou ali, possui elementos que promovem sua manutenção temática.
Essas palavras aqui, né, essas expressões ajudam a manter a temática de que esse é um problema muito grande para o meio ambiente, certo? Então, a resposta certa seria justamente a C, né? Vamos só ler as outras. O uso da palavra cientistas na linha 3 é desnecessário para dar credibilidade ao texto, uma vez que se fala em estudo no título do texto. Só por falar lá, diz estudo lá em cima, não precisa usar os cientistas depois? Nada a ver, né, gente? E aí, essa daí é aquela, essa D, galera, é aquela que você lê e fala, né, tipo, não tem nada a ver. Não é porque ele falou estudo lá que não precisa falar os cientistas da universidade ali que mostraram depois. Né? Precisa, justamente para dar credibilidade, tem que falar de onde são os cientistas, certo? Senão, senão seria um estudo qualquer, certo? Beleza. Aí, a palavra gás na linha 5 refere-se a combustíveis fósseis e queimadas na linhas 1 e 2, reforçando a ideia de catástrofe. Galerinha, a quantidade excessiva desse gás, ele retoma dióxido de carbono, certo? É só isso, ele não retoma combustíveis fósseis e queimadas, tudo bem? É só o dióxido de carbono ali. Então, a resposta certa seria C, de casa. Belezinha? Certo? Continuando. Olha lá, Enem 2010. O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio de campo e tentar lançamentos para Vitor Soares, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra, por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. No entanto, na primeira chance rubro-negra saiu o gol. Após cruzamento da direita de Y, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kleberson apareceu na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede, quase em cima da linha. Flamengo 1-0. Nossa, quase que a gente quase perde, quase não, né? A gente se perde com esse futebol todo aí, né? Muito nome, muita coisa acontecendo. Imagina um narrador de futebol, gente. E faz isso, faz aquilo, meu Deus do céu. Olha lá, o texto narra uma parte do jogo de final, né, do Campeonato Carioca de Futebol, realizado em 2009, e ele contém vários conectivos, sendo que, vamos ver qual que está correto aí. A, após é conectivo de causa, já que apresenta motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de cabeça. Galerinha, nem precisa olhar ali. Após indica causa. Após não quer dizer uma coisa depois da outra. É uma sequenciação espacial ou temporal, nesse caso aí, né? Depois de alguma coisa, certo? Então, não é de causa, certo? Já elimina aí a A. Beleza. A B. Enquanto tem um significado alternativo, porque conecta duas opções possíveis para serem aplicadas no jogo. Enquanto, galera, indica alternativa. Qual que é a conjunção alternativa que vocês conhecem? Como é que ela chama? A principal? Ou, né? Ora, quer, não enquanto, né? Enquanto indica o que pra gente? Tempo também, certo? Igual após. Beleza. A C. No entanto, tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados no jogo em ordem cronológica de ocorrência? Não, né, galera? No entanto, é tempo. No entanto, é igual mas. Ele é adversativo, é igual porém, certo? Então, não indica tempo. A D. Mesmo traz ideia de concessão, já que, com mais posse de bola, ter dificuldade não é algo naturalmente esperado. Aí sim, né? Galerinha, olha lá na linha 2 do texto. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área. Galera, se ele tem mais posse de bola, o que você imagina? Que ele não tenha dificuldade para chegar ao ataque. Certo? Se ele está com maior tempo do jogo, ele está com a bola, subentende-se que naturalmente ele chegue mais vezes perto do gol. Certo? Porém, isso não é o que acontece, ou seja, acontece algo contrário do esperado, do naturalmente esperado. Certo? E é o mesmo que introduz essa ideia de concessão. Tá? Ele é igual embora, igual apesar, tá bom? Então, sim, a resposta certa é a D, mesmo da ideia de concessão, né? Por causa de indica consequência? Não, né, galera? Por causa é a consequência? Por causa é a causa, né? Já tá escrito ali, certo?
Então, essa daí é uma boa para se marcar, para conseguir fazer, né? Galera, percebam que não é tão difícil assim, né? Uma questão do Enem. Né? Às vezes a gente fantasia que vai ser uma coisa super complicada, mas com o que você aprende no 9º ano, você já consegue resolver algumas questões do Enem, certo? Então, não precisamos ter medo, morrer de medo de prova, das provas que vêm aí pelo futuro. A gente tem de aprender as coisas básicas, né? E estudar sempre certinho assim, que aí você não vai sofrer muito com prova na sua vida, não. Tá bom? Beleza. D de dado. E digão. Vamos para a última desta etapa. Olha lá. Os filhos de Ana eram bons. Uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, mal criados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador, ela plantara sementes que tinha à mão, não outras, mas essas apenas. Da Clarice Lispector, em Laços de Família. Beleza? Aí a escrita da Clarice já tem uma outra complexidade, né, galera? Aí já é outra pegada de escrita, outro nível, né? Beleza. Galerinha, a autora emprega por 2 vezes o conectivo mas no fragmento apresentado. Observando os aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas. Então vamos achar onde que aparece o mas aí no texto. Aparece aqui, mas o vento batendo batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe, se quisesse, podia enxugar a testa, olhando para o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Beleza. Galerinha, esse mas que aparece nas 2 vezes aí, ele expressa, né? Expressa o mesmo conteúdo nas 2 situações em que aparece no texto? Ele significa a mesma coisinha nas 2? Ele quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início da frase? Ocupa posição fixa, sendo inadequado o seu uso na abertura da frase? Não, né? Tá certo nas 2 frases. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor? Tempo não, né? O mas não é tempo. Assume funções discursivas distintas nos 2 contextos de uso? Galerinha, a função que é usada o mas aqui, na primeira vez, e no mas aqui no final, tem, discursivamente, pensando no sentido, no uso, serve para a mesma coisa? Galera, vamos ver a primeira função ali. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando, mas o vento batendo nas cortinas lembrava-lhe que se quisesse podia enxugar a testa. Então, aqui a gente tem uma contrariedade, né? Era calor, mas tinha o vento. Então, uma coisa contrária à outra. Beleza. Agora, na segunda vez ali, no finalzinho do texto, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Esse mas aí, ele contradiz o que veio antes? É uma contradição? Não, né? Esse mas é como se fosse uma adição. Ele, na verdade, ele exclui, né, as outras. Ele é como se fosse uma exclusão, mas ele não contradiz nada que veio antes, né? Não outras, mas essas apenas. Ele não contradiz uma outra frase que teve anteriormente ali, certo? É só para exemplificar quais ela usou. Então, assim, pensando discursivamente, em uma serve para contradizer o que veio antes, na segunda não. É só uma sequenciação de ideias ali. Então, discursivamente, a gente não pode falar que tem o mesmo uso, certo? Digam, mas as 2 são conjunções adversativas, né? Gramaticalmente, na classificação, sim, mas discursivamente, da forma como foi usada, no sentido, elas não têm a mesma função, tudo bem? Então, essa daí seria já um pouquinho mais complicadinha de entender, mas se você ver por eliminação, né, você ia ficar entre a A e a e aí a ideia, né, que reconhecesse que não é o mesmo uso, beleza? Então, resposta certa, E de escola. Beleza, galera. Se tiver qualquer dúvida, anota. É isso aí. Até a próxima aula, seus lindões. A gente vai ter aula ao vivo e aí vocês podem tirar dúvidas. Tudo bem? É isso aí. Um beijo, um abraço.